Rússia versus Ucrânia. E como tudo isso em outro lado do continente pode afetar o nosso bolso aqui no Brasil. Quer saber como? Fica esperto, fica de olho e fica ligado que eu vou te mostrar coisas que podem trazer dinheiro para você se você for esperto. Meu querido ou não, a repercussão desse conflito pode ter um impacto indireto nos preços. Através dos preços das commodities, da nossa inflação, mesmo estando bem longe da gente, tá entendendo? E querendo ou não, isso pode nos afetar aqui na nossa terra. Espero que não, mas infelizmente esse é o fato da globalização. Acontece uma coisa do outro lado do mundo, repercute aqui. Bom, fazer o que, né? No, God, please, no! No! E pensando no futuro, já deixa seu like, sua inscrição. Confirma se você ainda está inscrito, porque o YouTube vira e mexe descreve o pessoal. Já confirmou? Beleza? Então bora. Meus queridos, nesse sentido, uma guerra longa significa inflação mais alta e menor atividade econômica. A intensidade do choque nessas variáveis depende crucialmente da aversão ao risco do mercado global. Nosso país poderá se beneficiar dos preços das commodities, porque deverá aumentar a demanda de matéria-prima. Mesmo não querendo esse tipo de conflito, né, para não dizer outras coisas, porque querendo ou não isso pode trazer problemas aqui para o canal, demanda de matéria-prima. E matéria-prima onde temos aqui? No Brasil. Ferro, alumínio, entre outros. É verdade. Mesmo não querendo, a guerra que é uma grande consumidora de recursos. Além disso, com a Rússia fora do radar dos investidores estrangeiros, o Brasil se torna muito mais atraente, sendo um mercado emergente de alto rendimento geograficamente longe do conflito. E a principal implicação desse cenário é que o real poderá retomar sua tendência de fortalecimento que não vimos há um bom tempo, não é verdade? Oh, saudade quando o real valer alguma coisa muito grande, né? Mas tudo bem. Os especialistas prevêem que o real fica na faixa de R$ 4,70, R$ 4,80 por dólar. Esses números são uma base de referência, servindo como balizadores para os comportamentos de variáveis macroeconômicas diante das premissas estabelecidas sobre a evolução do conflito geopolítico. Parente, estamos aqui vendo aqui um pouco de geopolítica. Sabe que as aulas que você matou? Pois é, estão sendo importantes agora. Estuda geopolítica? Deixa nos comentários se você estuda geopolítica na escola. O fortalecimento da taxa de câmbio ajudaria a diminuir os impactos negativos da guerra aqui no Brasil. Esse conflito pode desencadear uma forte onda de aversão ao risco que levaria a uma fuga geral dos investidores internacionais, considerando o fluxo internacional para ativos considerados mais seguros. O impacto sobre a atividade econômica seria mais intenso nesse cenário, não apenas pelo aumento das taxas de juros, mas também pela forte elevação dos custos de insumos da matéria-prima, equipamentos, capital, horas de trabalho que são necessários para produzir mercadorias ou serviços. A inflação deve seguir pressionada, e se os efeitos da crise forem duradouros, os especialistas prevêem dois cenários na inflação brasileira. No primeiro, os preços dos grãos, metais e petróleo permanecerão em níveis mais elevados e o real apreciaria até uns R$ 4,80 por dólar, retomando a tendência observada nas últimas semanas e refletindo uma elevação adicional dos preços das commodities e o fluxo de recursos que sai da Rússia para os outros países emergentes como o Brasil. No segundo cenário, temos o seguinte: os preços das commodities continuam mais elevados, mas o real vai se depreciar, poder chegar até R$ 5,80, R$ 6 o dólar, como resultado de uma maior aversão global ao risco. No cenário de choque permanente com efeitos de suavização, especialistas estimam uma queda de 0,5 no PIB de 2022, um crescimento pouco menor para o PIB de 2023. Enquanto isso, o caso mais estressante, que considera uma aversão ao risco de forma permanente, se estima uma diminuição do PIB por volta de 1% em 2022 e uma possível estabilidade em 2023. Este é um cenário alternativo, que incorpora uma piora acentuada das condições financeiras e da confiança dos agentes econômicos e a inflação. A inflação ainda mais pressionada e aumento adicional das taxas de juros que impediriam as perspectivas de retomada consistente da economia brasileira para o próximo ano. Se o impacto econômico for externo ao nosso território, os especialistas não prevêem uma mudança substancial no nosso cenário fiscal, mas se estima que o seu ganho de receita poderia ficar em torno de 30 bilhões, levaria a um resultado primário maior e contrabalancearia a redução do crescimento do PIB no curto prazo, de modo que a trajetória da dívida pública seria pouco afetada quando comparado ao primeiro cenário, podendo inclusive apresentar queda na margem. Nesse cenário, haveria maior incremento e arrecadabilidade tributária. Haveria um risco adicional que o aumento dos preços
e haveria um risco adicional que o aumento dos preços dos combustíveis incentivaria os governos a ampliar uma redução de impostos sobre esses bens, levando uma perda de receita ao redor de 50 bilhões de reais, que anularia o ganho de arrecadação do cenário em questão. Tá, Jim, tá falando disso aí, beleza, mas e quanto à nossa bolsa? Em um cenário de tensões geopolíticas elevadas, os preços das commodities tendem a subir ainda mais. O preço tem favorecido os países exportadores de commodities como o quê? Como o Brasil. O que tem favorecido os países exportadores de commodities e suas bolsas de valores, como no nosso caso. Esse movimento não significa necessariamente a saída de recursos do Brasil, já que as commodities continuam fortes na nossa economia. Que, querendo ou não, a economia brasileira tem uma grande parte do seu PIB na exportação do ferro, alumínio e outras matérias-primas. Até agora tem se visto ainda um fluxo forte de investidores estrangeiros entrando na bolsa brasileira, que é um bom sinal para nós. E esses investidores estrangeiros estão em busca de empresas ligadas a commodities de múltiplos ativos que são bem atrativos aqui no Brasil, já que os investidores podem preferir deixar mercados emergentes que não estão atrelados a commodities e ir para os países como o nosso, com uma economia ligada à exportação de recursos. Esse movimento deve ficar ainda mais em evidência com a saída da Rússia do índice MSCI, dos mercados emergentes. A ciência é uma fornecedora global de ações e, querendo ou não, os investidores estrangeiros estão buscando exposição a commodities um mercado líquido e robusto, como é o caso do Brasil. E esse sempre vai ser mais atrativo para aqueles que querem investir nesse mercado. Tá, investir, tá, Jimmy? Tá falando muito investir, mas onde eu posso investir agora? Meu querido, seguinte, presta atenção. Tá prestando atenção? A melhor estratégia a seguir nesses momentos é que ter dinheiro em caixa, manter um investimento com uma boa diversificação na carteira e manter o quê? Que eu sempre digo, calma. Os novos movimentos indigestos dessa invasão da Ucrânia pela Rússia claramente vão trazer mais pressão ao ambiente de inflação global que já é elevado, com destaques para picos nos preços de diversas commodities energéticas, metálicas e, querendo ou não, algumas agrícolas. Por isso, complementando essa visão a longo prazo, com os atuais impactos de curto prazo, os especialistas recomendam que o momento atual requer um pouco mais de liquidez em caixa, que é a liquidez, aquela facilidade de compra e venda de ativos. Primeiro, porque os rendimentos de renda fixa, pós-fixada, mesmo mais conservadores, seguem crescentes com a Selic e sugere que esse caixa será bem remunerado no futuro. Segundo, porque em crises costumam surgir oportunidades que podem ser aproveitadas quando se tem dinheiro em caixa, além dos recursos que são somente das reservas de emergência. Também a gente deve ter uma atenção na renda fixa indexada à inflação. Lembrando que os papéis de IPCA+, com prazos curtos e médios prazos, possuem menos oscilação devido ao mercado de ações, possuem menor oscilações devido à marcação do mercado e hoje oferece taxas interessantes, bem acima da inflação. Ganha ainda mais força o aumento da exposição de ativos que representa uma proteção natural à inflação que beneficiam sua alta, tais como as commodities, principalmente as energéticas e metálicas, além do ouro e outros metais preciosos como a platina. Caso você opte por essas empresas ligadas a commodities, deve ser cauteloso e otimista com a alocação em ações dessas empresas, em relação à exposição à renda variável internacional. Se você estiver pensando em investir lá fora e querer começar a ficar de olho, porque tudo isso pode surgir como uma boa oportunidade para você comprar boas empresas, mas tem que prestar atenção. Mas sabe que vai ter desafios como o atual ambiente geopolítico e os impactos que haverá no crescimento dos países mais afetados pelas relações internacionais econômicas, principalmente com as relações ao país em questão, que é a Rússia. Se você for comprar ativos de uma empresa lá fora, verifica isso aí para ver se não vai dar problema para você. E outra coisa que devemos ficar de olho é se você se inscreveu aqui. Acho que depois de tanta informação, acho que merece seu like, não merece? Cada like é um pezinho de dinheiro na sua carteira e deixa nos comentários se você está preparado para esse novo cenário. Valeu, até a próxima!